Boa noite, amados. Quem está feliz com Jesus? Quero cumprimentar vocês com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Estou muito feliz mais uma vez de poder estar aqui para ministrar a palavra do Senhor Jesus ao coração de cada um de vocês, assim como Ele ministrou ao meu coração por esses dias, na intimidade que tive com Ele, amém? E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Eu confesso, não sei a Letícia, mas eu confesso que fiquei muito feliz e honrado de ser convidado para falar justamente desse tema. Eu não sei se é realmente, o tema combinou com as pessoas que estão sendo chamadas, mas eu entendi assim, sabe? Eu acho que Deus, Ele tem o seu particular, tanto com aquele que vai ministrar, quanto com aquele que nos chama para ministrar. Eu creio que Deus é que coloca no coração do pastor Gilmar, para cada um que sobe aqui. E eu estou aqui para trazer algo para vocês, para os irmãos, e com muito temor no meu coração, na minha alma, porque os dias são maus, e como nós temos visto pregações muito ruim. Aqui não, amém? Amém? Aqui não. Mas eu tenho visto muito, navegando. Eu tenho até feito estou fazendo um estudinho à parte, umas aulas de um curso que eu faço, e eu peguei, e nós estamos num pedaço lá que fala sobre o perigo de navegar e naufragar na internet. E navegando na internet, se você não se atentar, você vai naufragar. Porque como tem muita coisa boa, irmãos, amém? Mas tem muita coisa ruim. Mas aqui, nesta igreja, neste corpo, Deus tem levantado pessoas com uma palavra genuína do Senhor. Amém? E eu falo isso com temor no coração, porque estou aqui também para ministrar algo ao coração de vocês. Bom, vamos lá. O poder da intimidade. É interessante que em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, o autor de Atos, Lucas, ele vai dizer assim, olha, que vocês, ele vai falar, contando a história em Atos, daquilo que o próprio Senhor Jesus falou, que eles deveriam ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Jesus tratava o Espírito Santo como um poder para nós. Além dele ser uma pessoa, ele também era um poder. E ele continua sendo esse poder para mim e para você, para nós caminharmos na face dessa terra, para nós trilharmos a nossa jornada de cristãos e servos do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3. Glória a Deus. Gênesis capítulo 3. A partir do verso 6. Gênesis capítulo 3, verso 6. Quem achou, diga glória a Deus. Amém? Gênesis capítulo 3, verso 6, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram roupas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim,
quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Amém? Até aqui. Talvez você olhe para essa palavra e pense assim: meu Deus, o tema é sobre intimidade e poder de intimidade com Deus. O que o irmão André foi parar lá em Gênesis capítulo 3? Mas você vai entender aquilo que Deus falou no meu coração nesta noite. E por que estou começando por esse texto? Tomando ele como base para a palavra que Deus quer falar ao nosso coração nessa noite. Eu anotei aqui algumas coisas e eu quero passar para os irmãos, antes da gente correr um pouquinho na palavra, uma frase que eu anotei, e muitas delas o Senhor Deus me deu nesta tarde, neste dia, onde eu estava finalizando a palavra, e o Espírito Santo soprou o meu coração e a minha mente, e eu fui anotando. Como uma vez eu já vi o pastor Gilmar falando aqui que Deus ia falando e ele ia anotando. E assim foi. E uma das frases que o Senhor foi ministrando ao meu coração diz sobre profundidade. Porque a profundidade, ela está totalmente ligada com a intimidade. Amém, irmãos? E eu anotei assim, ó: as igrejas de hoje têm quilômetros de extensão. Amém? No sentido figurado que eu estou falando, amém? As igrejas de hoje, elas têm quilômetros de extensão, mas têm centímetros de profundidade. Imagine uma piscina com quilômetros de extensão, mas com 5 centímetros de profundidade. Eu acho que ficaria meio incoerente essa piscina tão longa, tão comprida, mas tão rasa. Os irmãos estão entendendo, amém? As igrejas de hoje têm quilômetros de extensão, mas têm centímetros de profundidade. E talvez você possa olhar, e quando eu falo aqui igreja, talvez você, a primeira coisa que vem, e isso é natural de todos nós, a primeira imagem que vem quando nós falamos igreja, e vocês vão concordar comigo, é o templo. Amém? Isso é natural. Quando você se atenta um pouquinho mais, e você vai entender que a palavra fala que igreja não é o templo, mas somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, segundo Paulo. Mas quando eu falo igreja, e se você quiser entender nesse sentido da igreja templo, sim, as igrejas, existem igrejas enormes, maravilhosas, assim por dizer. E isso tudo faz parte, irmãos. Tudo aquilo que essa igreja aqui, o templo, quando eu falo templo, tem de bom, quando o pastor Gilmar veio aqui e fez aqui o piso, quando trocou o piso, quando se é pintado, quando se coloca uma luminária nova, quando os irmãos compram alguma aparelhagem nova para o som, quando se alguém vai lá e dá um talento no estacionamento, na salinha, tudo isso faz parte do local que nós denominamos como igreja e que nós usamos para nos reunir como santos do Senhor. É aqui que nós nos reunimos para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Mas eu queria que você entendesse que quando nós falamos de profundidade, nós estamos falando de nós, pessoas, de nós, irmãos. Paulo diz que nós somos o templo, nós somos a igreja de Cristo, que foi declarada lá juntamente com Pedro, quando Jesus perguntou para ele: quem você diz que eu sou? Estão falando que eu sou João, estão falando que eu sou Elias ou um dos profetas. Então Pedro olha para Jesus e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus olha para ele e fala: olha, você falou bem, mas não foi carne e sangue que revelou, foi meu Pai que está no céu. E sobre esta afirmação sua eu vou edificar a igreja, de que você sabe e reconhece que eu sou o Cristo Jesus. Nós precisamos reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas.
Nós precisamos adquirir esse conhecimento e entender isso em Cristo, pela palavra dele que é viva e eficaz, como já foi falado aqui nesta noite, para que possamos alcançar a profundidade que Deus tem para nós. Existem igrejas com quilômetros, como eu disse. Quilômetros, são muito conhecidas, aparecem muito na mídia. E eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu estou aqui para falar aquilo que o Espírito Santo falou no meu coração. Assim como está na palavra de Deus, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós não queremos isso para o nosso meio, amém? Nós não queremos isso para essa parte aqui do corpo de Cristo. Você é parte do corpo de Cristo, amém? O apóstolo Pedro, ele diz, irmãos, que nós somos como pedras vivas. Pedras vivas. Porque nós, quando nos unimos como pedras, nós formamos a igreja. Você está entendendo agora, no sentido espiritual? E então o Espírito Santo vem para dentro dessa igreja, e então a presença dele, que é o poder de Deus, que é o próprio Deus, ela nos abastece e nos traz vida para nós caminharmos. Eu anotei aqui, a nossa intimidade não pode, de maneira nenhuma, ser somente aos domingos de culto. A nossa intimidade não pode, de maneira nenhuma, ser somente aos domingos de culto. Não pode. Eu costumo ter uma frase, né, que eu comecei a falar e até pegou. Segunda-feira também é do Senhor, amém? Quem já ouviu? Mas a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo, todos os dias são do Senhor. Todos os dias é o Senhor que nos prepara, é o Senhor que diz lá em Lamentações 3:21, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É o próprio Jesus que, quando foi ensinar a oração do Pai Nosso, falou o quê? Quando você for orar, ore assim: Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Cada dia. Sabe qual é o pão mais importante de cada dia? É a palavra. Nem só de pão físico viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A boca de Deus está aqui, ó. É a palavra de Deus. É quando Deus também usa de pessoas para falar para nós. Mais uma frase e a gente vai voltar para o texto. A santidade gera intimidade. Nós temos uma série sobre intimidade, amém? Quem está comigo aí? A santidade, guarde isso, irmão. Se você quiser anotar aí, anota. A santidade gera intimidade. E a intimidade nos leva à profundidade. E a profundidade nutre as nossas raízes. E quando estamos nutridos de Deus e da sua presença, geramos frutos. Gerar frutos é uma consequência natural daqueles que estão ligados na videira verdadeira. João 15, a videira. Eu relutei muito, confesso, que eu queria pregar lá em João 15. Quando eu vi ali, não foi colocado nenhum versículo, né, de base, mas quando eu vi lá, eu falei, meu Deus, João 15, a videira e os ramos. Mas Deus me levou a entender que nós, assim como lá no Jardim do Éden, na pequena conversa que Eva teve com o inimigo da nossa alma, com a cobra ali, que estava possuída pelo inimigo, no pequeno diálogo que ela teve com ele, ela foi ludibriada e enganada. Ela deu ouvidos, ela em um pequeno momento de intimidade com a pessoa errada, como a Letícia falou hoje aqui, pelo que eu vi lá. Ela foi enganada. E foi tirado dela, tirado de Adão, tirado de Eva, a intimidade
que eles tinham com o próprio Deus. A santidade gera intimidade, e a intimidade leva à profundidade. E quando nós estamos profundos no Senhor, as nossas raízes são nutridas. E com as raízes nutridas da presença de Deus, nós geramos frutos. É isso que Deus quer de nós. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Não só daquele que sobe aqui, não só daquele que toca, que canta, que ministra, mas de todos nós, irmãos. Você é parte do corpo. Você é parte do corpo. Se eu perguntar para você aqui, qual parte do seu corpo é mais importante? Você vai falar o quê? Todas. Alguém por acaso quer perder o miguinho? Levanta a mão. Ninguém quer. Mas parece tão pequenininho, né? Da minha esposa é menor ainda. Mas todos nós que fazemos parte do corpo somos importantes, irmão. E Deus quer ter um relacionamento conosco. E a santidade faz parte disso. A santidade vai nos levar à profundidade no Senhor. Amém? Quem está entendendo? Eu queria pegar um pedacinho desse texto aqui, que a gente leu, e a gente vai continuar caminhando. Estou de olho no horário. Quero pegar aqui, irmãos, ó, Gênesis 3, a partir do 8, diz assim, ó: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Foi desse jeito, irmãos, dessa maneira. Eu até anotei aqui, ó, onde você está. Deus quer ter uma intimidade com você. Amém? Deus quer ter uma intimidade com você. O Espírito Santo de Deus quer ter uma intimidade com você, meu irmão. E não só aqui no culto das 7 às 9, mas todos os dias. Todos os dias, todas as manhãs, em todo o tempo. Sabe quando Paulo fala assim, orai sem cessar? Não é que você vai ficar orando 24 horas, falando, oh Senhor, meu Deus, e tal. Não, você vai estar em espírito de oração em todo o tempo. Tudo que você for fazer, tudo, no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, em todo o tempo, em relances, você vai estar em espírito. Você vai se lembrar, Deus é bom. Deus é bom e eu quero ter intimidade com Ele. Em todo tempo, porque o Senhor está perguntando aqui para nós nesta noite, assim como Ele perguntou para Adão e para Eva: onde você está? Onde você está, meu irmão? Ah, eu estou no trabalho. Glorifique a Deus no seu trabalho. Onde você está, minha irmã? Ah, eu estou arrumando a casa, fazendo faxina. Glorifique a Deus naquilo que você faz. Glorifique a Deus com a sua vida. Glorifique a Deus com as suas palavras. Glorifique a Deus com as suas atitudes. Glorifique a Deus com os seus olhares. E vai uma dica aqui para os irmãos, classe de los machos. Amém, pastor Gilmar? Eu aprendi uma coisa na minha caminhada. Para você, varão de guerra que está aqui. Nunca exerça o segundo olhar. Amém? Amém, irmãos? Nunca exerça o segundo olhar. O primeiro, às vezes, é inevitável. E os irmãos sabem do que eu estou falando. O primeiro é inevitável. Às vezes você encontra uma pessoa na rua, uma irmã ou uma outra pessoa. O primeiro olhar, porque é inevitável, faz parte, a gente está vendo. Mas o segundo não. O segundo não. Está entendendo a santidade ou não? A santidade gera intimidade. A santidade gera intimidade com o Senhor. O segundo não. Porque Deus vai olhar para você e vai falar assim: aonde você está? Aonde você está? Ah, eu estou na rua. O Senhor está com você na rua. Ah, eu estou no trabalho. O Senhor está com você no trabalho. Nós servimos a um Deus que tudo vê. Talvez a sua esposa não veja, mas Ele vê. E se ela é filha do Senhor, Ele é seu sogro. E você tem um sogro que tudo vê. E vale para as mulheres também. Amém?
Não sei nem por que Deus me levou a isso, mas onde você está? E eu anotei aqui mais uma frase que o Espírito Santo foi falando. Não fomos nós que encontramos a Jesus. Foi Ele quem nos encontrou, pois os perdidos éramos nós, não Ele. Deus foi atrás daquele de Adão e Eva, sim ou não? Sim. Eles pecaram, erraram, tiveram um contato errôneo ali com o inimigo da nossa alma, deram ouvidos para que o inimigo falou, fizeram o que não era para fazer, caíram, foi tentado, cedeu à tentação. Eles cederam à tentação. E ali houve uma ruptura, houve uma separação entre o homem e Deus. Houve uma separação. E eu anotei mais aqui, a desobediência. Eu falei 3 antes, né? Falei a santidade, intimidade e profundidade. Olha agora o inverso. A desobediência, o pecado e a queda causaram uma ruptura entre nós e Deus, entre os ramos e a videira. Nós, como cristãos, irmãos, talvez a palavra às vezes aqui em cima soe como dura, mas nós, como cristãos, nós somos podados. Amém? João 15. Deus vem e nos poda para que a gente vá e dê mais fruto. Agora, se não dermos fruto, se não estivermos na presença do Senhor, se não andarmos em santidade, Ele corta. Eu não quero ser cortado da videira. Eu quero estar ligado na videira. E assim também você, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos andar em santidade, viver em santidade, comer em santidade, olhar em santidade, ouvir em santidade, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E isso vai fazer de você um ramo ligado na videira. Olha para você ver o tamanho do peso que tem quando a gente peca e quando o Senhor vem e fala assim para onde você está. Isaías 59, não precisa pegar, eu vou ler para os irmãos. Isaías 59, o verso 1 e o 2 diz assim, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está tapado para que não possa ouvir. Mas, irmãos, quando você lê na Bíblia um mas ou porém, prepara, puxa o cinto, amém, irmãos? Porque vem, é a palavra. Mas os pecados ou as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. É a palavra, irmãos. Não sou eu que estou falando, é a palavra. A palavra fala o que aqui? A mão do Senhor não está encolhida, não está escondida para que não possa salvar, para que não possa estender para você, para que não possa tirar você do fundo do mar, assim como Ele fez com Pedro, e trazer de volta. E a palavra diz também que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir a sua oração. Mas os nossos pecados e as nossas iniquidades, elas fazem separação. Amém? Os irmãos estão entendendo? Gênesis capítulo 3, a separação. O nosso pecado, a nossa iniquidade faz separação entre nós e o nosso Deus, entre a nossa pessoa, entre o nosso templo e o Espírito Santo. Quem está entendendo? Faz separação, irmãos, para que Ele não possa nos ouvir, para que Ele não possa ouvir a nossa oração. Por isso que a santidade leva à intimidade. Nós temos que andar em santidade, irmãos. Eu sei que o tema é intimidade, mas o Espírito Santo falou desse jeito no meu coração, porque às vezes quando se fala em intimidade, a primeira coisa que vem ao nosso coração é quando estamos lá em oração e nós sentimos a presença de Deus e o Espírito Santo
se faz presente, amém? E isso é valiosíssimo. Oh, glória. Isso tudo é valioso. Isso tudo é muito, muito importante. Mas tão importante quanto isso é a nossa santidade. É a nossa santidade. O pecado faz separação entre nós e Deus. Amém? E quando eu falo santidade, vai aqui um alento sobre a palavra. Quando Deus diz para nós sermos santos, como Ele é santo, não quer dizer que você não vai pecar, irmão. E não use isso para pecar. Amém? Amém? Não use. Acaso a gente vai usar da graça para pecar mais? Paulo fala, de maneira nenhuma. A nossa liberdade em Cristo não é para o pecado, mas é para a santidade. Então, a palavra santidade, quando Deus fala, ó, sede santos, santidade ao Senhor, é porque você é separado. E se por um acaso lá acontecer algo, Jesus é fiel e justo para nos perdoar. Mas nós temos que fazer o máximo possível para não desagradar o Senhor. Para não desagradar, para andarmos em santidade, para que Deus olhe e fale, esse é separado. Esse é meu. Amém? Eu anotei aqui, a história, depois de tudo isso que acontece aqui com Adão e Eva, e a Bíblia vai contando a história de grandes homens, né? A Bíblia passa por, aí vem Caim, vem Abel, daí vem o primeiro mártir que inaugurou o céu, amém? Abel inaugurou o céu, irmãos. Aí depois vem, Deus levanta Noé, e a história vai contando, a Bíblia vai contando, daí depois vem Abraão, um homem que se tornaria uma nação. E Deus vai levantando e levantando, e eu anotei aqui, a história se desenvolve, e Deus mantém o seu relacionamento pessoal com o ser humano. Ele escolhe e levanta grandes homens e mulheres no trilhar do tempo. Sacrifícios e holocaustos são feitos, absolvendo assim de maneira temporária o homem do pecado. Até que, na plenitude dos tempos, em seu grande amor, Deus envia o seu Filho Jesus. Amém? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou convidar você a abrir em um outro texto, que Deus já tinha até falado antes. E eu pedi para o Espírito Santo, falei, Senhor, posso encaixar ele na pregação? E o Espírito Santo falou, pode sim. Porque diga toda nessa noite, toda a palavra é inspirada. Toda a palavra é inspirada por Deus. Aleluias. Abra comigo, por gentileza, Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, verso 12 até o 16. Lucas capítulo 6, verso 12 ao 16. Interessante. Eu gosto muito desse trecho da palavra do livro de Lucas. Mesmo Lucas não tendo sido um dos 12, ele narra aqui no seu livro sobre os 12, sobre a eleição dos 12. Está narrado em outros textos também, mas eu quis pegar aqui porque gosto muito também da tradução e da maneira com que Lucas narra e conta esse episódio. E tem algo especial aqui, irmãos. Amém? Quem está comigo? Tem algo especial nessa palavra. Algo especial que o Espírito Santo falou no meu coração sobre o quê? Sobre o poder de escolha. E de algo
que faz parte e deve se fazer parte da nossa vida antes das nossas tomadas de decisões. Porque lá, assim como Eva escolheu por vontade própria desobedecer a Deus, por isso que eu estou tocando muito na santidade. Algo ruim sobreveio sobre o ser humano e nós, até o dia de hoje, ainda carregamos marcas disso. Ai de nós se não fosse o nosso Deus enviar o nosso Senhor e Salvador Jesus. Ai de nós. Lucas capítulo 6, verso 12, a palavra diz assim: naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar. Tá ficando bom agora. Agora tá ficando bom. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Passou a noite orando, irmãos. Jesus. Eu coloquei há um tempo atrás lá, convidando para nós estarmos aqui juntos na oração. Eu coloquei um textinho assim: Jesus orava. Aos nossos olhos, ele não precisaria, sim ou não? Ele era o Filho de Deus. Nasceu sem pecado. Sem pecado, mesmo tendo sido gerado na barriga de Maria, ele nasceu sem pecado, porque a palavra diz assim: o verbo se fez carne. Ele se fez por vontade própria do Pai e do Espírito Santo. Maria foi uma bem-aventurada por carregar o Filho de Deus, gerar ele e conceber, mas ele veio do Espírito Santo. E esse Jesus amado, maravilhoso, aleluia, como eu amo esse Jesus. Ele orava, irmão. Fala pro irmão que está do seu lado: Jesus orava. Rafinha, Jesus orava. Só para sair seu nome aqui na... Vai cortar depois, tá? Bisa, Jesus orava. Amém? Fala pro irmão: irmão, você precisa orar. Amém? Eu ia perguntar quem orou aqui hoje, mas eu não vou fazer isso. Amém? Eu não vou fazer, não vou pedir para levantar a mão. Talvez seu domingo foi corrido. Jesus orava. Jesus orava. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar. E passou a noite orando. Sabe um dos lugares que Jesus mais gostava de orar? No jardim. Né, Letícia? Onde espremia, né? O Getsemane, que quer dizer espremer. Jesus era espremido, orando ao Pai. E olha o que o texto continua aqui, versículo 13. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Você percebeu, irmão? Quem está percebendo? Antes de Jesus fazer uma escolha fundamental para o seu ministério terreno, para aquilo que Deus Pai tinha de propósito para Jesus aqui na terra, que ia se desenrolar até a cruz do Calvário, até a sua ressurreição e glorificação, Jesus escolheu os 12 apóstolos, mas antes de escolher, ele foi para o monte para orar e passou a noite orando. E depois que ele desceu, aí a Bíblia conta, narrada por Lucas, então ele escolheu os 12. Irmão, você tá querendo tomar uma decisão? Vai orar. Vai orar, irmão. Tem uma frase que diz assim: ora que melhora. Ora que melhora. Né, Letícia? Ora que melhora. Eu tive uma experiência por esses dias. Eu não sou muito de sair da palavra para contar as minhas experiências, mas eu tive uma experiência por esses dias com o Senhor Jesus na beirada da minha cama. Minha esposa estava deitada, dormindo, e eu me prostrei em oração e falo isso para a glória do Senhor Jesus. E eu estava com um sentimento muito ruim, irmãos. Sabe o sentimento de angústia?
Porque quem prega aqui também passa por dificuldade, tá, irmão? Principalmente os pastores que estão aqui à frente. A paulada vem mais forte. Amém? E eu estava com uma angústia no meu coração, uma opressão, algo assim bem, digo, espiritual. E o espiritual afeta o natural. Amém, irmãos? Você não entende assim, comece a entender. O espiritual afeta o seu natural. E eu falei, não, eu não aceito, Senhor Jesus. Eu não aceito, porque eu entendi naquela hora que estava vindo de mim mesmo, assim, sabe? Não era uma prova. Porque Deus, ele permite provas, irmãos. Ele não tenta, mas Ele permite prova. Deus a ninguém tenta, amém? Porque tentação quer dizer ludibriar você, tentar enganar você, levar você a fazer aquilo que é errado. Isso é uma tentação. Jesus e Deus não faz isso. Mas Ele prova. Mas ali orando, comecei a orar, falei, Senhor, se for prova, amém. Vamos passar, passa comigo. Mas se não for, eu repreendo em nome de Jesus. E eu comecei a orar, irmãos. Eu comecei a orar, e eu comecei a orar, e eu comecei a orar. E eu punha a mão no pezinho da minha esposa, e orava por ela, e orava por mim, e orava pela igreja, e colocava no grupo, e orava. Irmãos, quando eu vi, passou tudo para a glória de Deus. Eu deitei, dormi bem. Porque se tem uma coisa hoje em dia que muitas pessoas reclamam é a perca do sono, amém? Quem já ouviu falar? Pessoas que não dormem, deitam e não dormem. O salmista diz, em paz eu me deito e vou dormir, porque só Tu me faz repousar em segurança. Eu orei, e aquela opressão, aquele sentimento ruim saiu do meu coração e da minha mente. E o meu corpo físico se estabeleceu e eu pude dormir na presença de Deus. Eu convido você a orar, irmãos. Se você não tem o costume de orar, comece a orar. Ah, mas eu não estou com vontade. Vai sem vontade mesmo. Jesus não estava com vontade em um determinado momento de ir para a cruz. Um pouquinho ali, veio ali uma vontade. Senão ele não falaria. Talvez você está falando aqui no seu coração. Está pregando heresia, irmão? Não. Jesus falou, se possível, afasta de mim. Mas Jesus estava fingindo algo? Não, ele estava sentindo. Ele era humano. Ele sentia. Todavia não seja feita a minha, mas a tua. Ore assim também. Pai, se possível, passa de mim essa luta, essa prova. Mas se não for a tua vontade, então faz a tua vontade. Mas esteja comigo. Amém? Quem está entendendo? Está quase batendo meu horário. Jesus, deixa eu correr. Eu anotei aqui, Salmo, já estou partindo para o final. Salmo, capítulo 1, verso 2 e 3, diz assim, não precisa pegar. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não murcham, e tudo que ele fizer prosperará. Prosperará. Abra comigo para a gente finalizar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos 2. Atos 2, 42 até o 47. Atos dos Apóstolos 2, do 42 ao 47. Atos também escrito por Lucas. E aqui, nessa palavra, ele vai narrar o modelo, presta atenção aqui, irmãos, o modelo de igreja que Deus deseja que nós sejamos. O modelo de igreja. E quando eu falo igreja, é você. Amém? Igreja é você. Fala pro irmãozinho, ô irmão, igreja é você. Não é a parede branca aqui não, a tela ali, o data show. É você, irmão. O modelo de igreja que o Senhor deseja para nós
para a gente finalizar essa palavra e para você entender a profundidade da intimidade. Diz assim a palavra, Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Palavra de Deus. Palavra de Deus. E na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Palavra e oração. Palavra, comunhão e oração. Tem uma frase de um pastor, Charles Spurgeon, diz que perguntaram para ele, o que é mais importante, orar ou ler a palavra? A palavra ou a oração? E ele falou assim, o que é mais importante para um pássaro? A asa da direita ou da esquerda? Amém? Queremos ter as duas asas na presença do Senhor. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Nós precisamos, irmãos, buscar os dons. Nós precisamos receber do Senhor o poder da intimidade, para quando você orar, algo acontecer. Ainda que você não veja na hora, Deus pode fazer lá na frente, mas às vezes acontece no momento. Nós precisamos. Todos, 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. 47, louvando a Deus e cantando e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia. Qual dia? Todo dia. O Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A santidade gera intimidade, e uma intimidade com profundidade. A palavra, a leitura da palavra, a oração, a comunhão dos santos que estamos fazendo aqui, tudo isso vai nos levar à intimidade com o Senhor. Tudo isso faz parte do pacote de intimidade. Porque às vezes, como eu disse, irmão, quando a gente fala de intimidade com o Senhor, a primeira coisa que vem na cabeça é você lá na presença de Deus. E amém por isso, amém. Mas existem outras coisas que nos fazem parte de tudo isso. Se você não andar em santidade, Deus não vai te ouvir. Deus não vai te ouvir. Ande em santidade no Senhor. Leia a palavra de Deus. Ore ao Senhor. Tenha comunhão com o seu irmão. Estenda a mão para o necessitado. Busque o Senhor dia a dia. Ganhe pessoas para o Senhor. Tudo isso é modelo para nós hoje. O modelo da igreja do Senhor Jesus está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 42 ao 47. Isso é a palavra de Deus, sem rodeio, sem mistério, sem blá blá blá. É a palavra. É a palavra de Deus, que é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela traz vida para nós. Ela traz vida. Está angustiado, está ansioso, está com medo. Leia a palavra, ore ao Senhor. Fale com alguém, fale com algum irmão, peça que ore por você. Medite na palavra. Sabe, a minha esposa leu aqui a tentação de Jesus, né? Mateus 4, mas em Lucas 4, como eu disse que eu gosto de Lucas, né, Lucas? Lucas 4, a palavra fala um pouquinho diferente. Lá em Mateus fala que ele foi tomado, né, pelo Espírito e levado ao deserto. E em Lucas fala que, estando Jesus cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto. Irmão, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio, irmãos. Seja cheio do Espírito Santo. O primeiro momento aqui em Atos dos Apóstolos,
em que a igreja se desenvolve, a primeira pregação já se converteram 3.000 pessoas. É o poder do Espírito, é o poder da comunhão, da oração, da palavra e da intimidade com Deus. Os frutos serão uma consequência, um resultado natural na minha e na sua vida. É natural, você vai ver acontecer. Nós vamos ver acontecer. Amém? Que você saia daqui hoje, nesta noite, e quando você chegar na sua casa, hoje à noite ainda, e amanhã, pela semana que vai se iniciar, lembre dessa palavra. Ah, meu Deus, eu preciso orar, eu preciso ler a palavra, eu preciso meditar. Nós precisamos disso. Nós precisamos muito disso. Muito, muito, irmãos, muito. Os dias são maus, os dias são difíceis. Antes a gente se preocupava só porque era errado, agora tem que se preocupar até com aqueles que se dizem certos, irmão. Tem muita palavra rasa sendo pregada e distorcida. Estão usando a palavra de Deus. Esse dia eu vi um vídeo, agora eu vou partir para o final mesmo, irmãos. Esse dia eu vi um vídeo, até mostrei para minha esposa. E eu falo que com temor no coração, porque a palavra de Deus ela é santa, irmãos. A gente tem que velar por ela. Sabe aquelas caixinhas de oração, caixinha de promessa? Eu tinha uma em casa. E se você tem, tá tudo bem, irmão. Porque a gente vai aprendendo na caminhada. A irmã pegava assim a caixinha e arrancava uma promessa. Deus vai falar com você. Peraí. Me veio assim ao coração uma mulher pegando uma carta para ver o seu futuro. Alguma semelhança é mera coincidência. Ah, irmã, mas é a palavra, é um versículo que ela vai arrancar. Mas aí, um contexto aleatório assim, não, vai lá, busca, medite. Dobre o seu joelho, fale com Deus da sua necessidade. E ela arrancava assim um verso. Às vezes caía um verso muito, muito diferente lá no Antigo Testamento. E ela se enrolava toda para falar: não, Deus vai fazer isso aí e tal. Sabe qual é o propósito? Compartilha esse vídeo. Compartilha o meu vídeo. Sabe, irmãos, eu não estou aqui para julgar essa pessoa. Mas assim, no que diz respeito à palavra de Deus, sabe, isso entristece o meu coração, de ver a maneira como as pessoas estão tratando a palavra de Deus, que é santa, que é viva, que é eficaz, que está aqui, ó, disponível para nós, de Gênesis, Apocalipse. Você quer uma revelação do Senhor? Está aqui, ó. Está aqui a revelação de Deus para a sua vida. Está aqui. Sabe, não fica buscando em pessoas que estão aí se dizendo pessoas de Deus. Esses dias eu compartilhei com o pastor Gilmar um PDF, acho que eu mandei até pro Paiol também, contando sobre a morte dos 12 apóstolos, irmãos. Um só morreu de morte natural, João, o discípulo amado. Os outros todos foram martirizados. Todos morreram decapitados, crucificados de ponta-cabeça, crucificado em X, degolado, jogado do pináculo, apedrejado, martirizado até a morte. Todos morreram assim. E eu não falo isso para impressionar você, não. É para você entender que a palavra de Deus e a vida daquele que serve a Deus é árdua, irmão. É árdua, é luta. Deus vai dar vitória, Ele pode dar vitória, mas nós temos que entender os princípios de Deus na nossa vida. Amém?